A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Vamos estar iniciando mais uma leitura, aleluia, do nosso propósito anual da Bíblia. E hoje nós vamos estar lendo Êxodo capítulo de número 9, capítulo 10 e capítulo 11, e Mateus 15, dos versículos 21 ao 39. Iniciaremos com Êxodo capítulo 9. A quinta praga e a morte dos animais. O Senhor Deus disse a Moisés: Vai falar com o rei e diga que o Senhor, o Deus dos Hebreus, diz o seguinte: Deixe que meu povo saia do país a fim de me adorar. Pois se você não deixar e continuar impedindo que ele vá, eu o castigarei com uma doença horrível, que ela atacará todos os animais, isto é, os cavalos, jumentos, camelos, gado, as ovelhas e as cabras. Farei diferença entre os animais dos israelitas e dos egípcios, e não morrerá nenhum animal dos israelitas. Eu, o Senhor, marquei um prazo e farei isso amanhã. No dia seguinte, o Senhor fez como tinha dito, e todos os animais dos egípcios morreram, porém não morreu nenhum dos animais dos israelitas. O rei mandou ver o que havia acontecido e foi informado de que não havia morrido nenhum animal dos israelitas. Aleluia. Apesar disso, o rei continuou teimando e não deixou o povo ir. A sexta praga, os tumores. Então o Senhor Deus disse a Moisés: Pegue punhados de cinza de um forno e que Moisés jogue essa cinza para o ar diante do rei do Egito. Ela se espalhará com pó fino sobre toda a terra do Egito, e em todos os lugares a cinza produzirá tumores que se abrirão em úlceras, mas nas pessoas e nos animais. Assim Moisés e Arão pegaram cinza e ficaram de pé na frente do rei. Moisés jogou a cinza para cima e ela produziu tumores, que viraram úlceras, mas nas pessoas e nos animais. Os mágicos não puderam aparecer diante de Moisés, porque eles e todos os egípcios estavam cobertos de tumores. Porém, o Senhor, Deus fez que o rei continuasse teimando, e como o Senhor tinha dito a Moisés, o rei não entendeu o pedido de Moisés e Arão. A sétima praga, a chuva de pedra. O Senhor Deus disse a Moisés: Amanhã cedo, vá se encontrar com o rei e diga-lhe que o Senhor, o Deus dos Hebreus, diz o seguinte: Deixe que o meu povo saia do país a fim de me adorar, pois desta vez eu vou fazer todas as pragas caírem sobre você, sobre os funcionários, sobre o seu povo, para que vocês fiquem sabendo que em todo o mundo não há ninguém como eu. Se eu tivesse atacado você e o seu povo com doença, você já teria sido completamente destruído. Mas estou deixando que você viva para mostrar a você o meu poder e para fazer com que o meu nome seja conhecido no mundo inteiro. Você ainda continua orgulhoso e não quer deixar o meu povo ir. Porém, amanhã, a esta hora, eu vou fazer cair uma chuva de pedra tão forte, como nunca houve igual em toda a história do Egito. Portanto, agora mande recolher o seu gado e tudo o que você tem no campo. Se as pessoas e os animais que estiverem no campo não forem para casa, quando cai a chuva de pedra, todos eles morrerão. Alguns funcionários do rei ficaram com medo daquilo que o Senhor tinha dito e levaram os seus escravos e os seus animais para os abrigos. Mas os que não deram atenção ao que o Senhor tinha dito, deixaram os seus escravos e os seus animais no campo. Então o Senhor Deus disse a Moisés: Levante a mão para o céu, e cairá chuva de pedra em toda a terra do Egito. Cairá sobre o povo, sobre os animais e sobre todas as plantas do campo.
Moisés levantou o bastão para o céu e o Senhor mandou trovões, chuva de pedra e raios sobre o país. Ele fez cair uma pesada chuva de pedra sobre todo o Egito, e a chuva e os raios caíram sem parar. Essa foi a pior tempestade que o Egito já teve em toda a sua história. Em todo o Egito, a chuva de pedra acabou com tudo que estava no campo, incluindo as pessoas e os animais. Destruiu todas as plantas e quebrou todas as árvores. Somente na região de Gósen, onde estavam os israelitas, a chuva de pedra não caiu. Então o rei mandou chamar Moisés e Arão e disse: Desta vez eu pequei. O Senhor Deus é justo, e eu e o meu povo somos culpados. Orem ao Senhor, chega de trovões e de chuva de pedra, eu os deixarei ir. Vocês não precisam esperar mais. Moisés respondeu: Quando sair da cidade, eu levantarei as mãos em oração a Deus, o Senhor. Os trovões vão parar e não haverá mais chuva de pedra. Isso para que o Senhor, ó Rei, fique sabendo que a terra é de Deus. Mas eu sei que o Senhor e os seus funcionários ainda não temem a Deus, o Senhor. O linho e a servada foram destruídos, pois a servada já estava com espiga e o linho estava em flor. Porém, o trigo e o centeio não foi destruído, pois ainda não havia brotado. Depois de ter estado com o rei, Moisés saiu da cidade, levantou as mãos em oração a Deus, o Senhor. Aí os trovões e a chuva de pedra pararam. Porém, quando o rei viu que tinha parado de chover e que não trovejava mais, nem caía chuva de pedra, ele tornou a pecar. Ele e os funcionários continuaram teimando com o Senhor. E como o Senhor tinha dito por meio de Moisés, o rei não deixou que os israelitas, aleluia, fosse embora. Capítulo 10 de Êxodo. A oitava praga, os gafanhotos. O Senhor disse a Moisés: Vai falar com o rei, pois eu fiz com que ele e os seus funcionários continuassem teimando para que pudesse fazer esses milagres no meio deles. Também para que você pudessem contar aos seus filhos e aos seus netos como eu zombei dos egípcios e quantas coisas espantosas fiz no meio deles. Assim vocês ficarão sabendo que eu sou Deus, o Senhor. Moisés e Arão foram falar com o rei do Egito e lhe disseram: O Senhor, o Deus dos Hebreus, diz isto: Até quando você vai continuar não querendo se humilhar diante de mim? Se não, aleluia, deixe que o meu povo saia do país a fim de me adorar. Senão amanhã eu vou trazer gafanhoto para o seu país. O chão não poderá mais ser visto, pois eles cobrirão a terra do Egito. Eles comerão tudo que a chuva de pedra não destruiu, e até as árvores que sobraram. Eles encherão as suas casas, as casas de todos os seus funcionários e de todo o seu povo. E essa desgraça será pior do que tudo, do que os seus pais e os seus antepassados já viram. Moisés disse isso e saiu do palácio. Então os funcionários do palácio disseram ao rei: Até quando esse sujeito vai ser um perigo para nós? Deixe que os homens vão embora para adorarem o Senhor, o Deus dele. Por acaso o Senhor não sabe que o Egito está arrasado? Aí Moisés e Arão foram levados de novo até a presença do rei, e ele lhe disse: Vocês podem adorar o Senhor, seu Deus, mas eu quero saber quem é que vai. Moisés respondeu: Iremos todos nós, com as nossas crianças, nossos velhos, levaremos nossos filhos e filhas, nossas ovelhas e cabra, o nosso gado, pois temos de dar uma festa de honra. Aleluia de Deus, aleluia ao Senhor. Então o rei disse: Pois que o Senhor vá com vocês, mas não vou deixar de jeito nenhum que vocês levem as suas mulheres e os seus filhos. É claro que vocês estão planejando uma revolução. Não, somente os homens podem adorar, se é isso que vocês querem. E Arão e Moisés foram expulsos da presença do rei.
Aí o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o Egito, para que venha gafanhotos, e eles, aleluia, comerão todas as plantas da terra, tudo que a chuva de pedra destruiu. Moisés estendeu o bastão sobre o Egito, e o Senhor mandou do leste um vento que soprou sobre o país o dia inteiro e a noite inteira. Quando amanheceu, o vento trazia os gafanhotos. Eles se espalharam por todo o Egito e invadiram toda aquela região, em quantidades enormes, como nunca havia acontecido antes e nunca mais acontecerá. Eles cobriram de tal maneira o chão que este ficou preto. Devoraram toda a vegetação e todas as frutas das árvores que havia sobrado da chuva de pedra. Em todo o Egito não sobrou nada, verde nas árvores e nas plantas. Então o rei mandou chamar imediatamente Moisés e Arão e lhe disse: eu pequei contra o Senhor seu Deus e contra vocês. Agora peço que perdoe o meu pecado. Ainda esta vez que ore ao Senhor seu Deus para que ele tire de mim esse castigo terrível. Moisés saiu do palácio e orou a Deus o Senhor. Aí o Senhor fez soprar um vento oeste muito forte, que levantou os gafanhotos e os jogou do mar vermelho. E não ficou um só gafanhoto em todo o Egito. Porém o Senhor fez com que o rei continuasse teimando, e este não deixou que os israelitas fossem embora. A nona praga, a escuridão. Então o Senhor disse a Moisés: levante a mão para o céu, a fim de que em todo o Egito haja uma escuridão tão grossa que possa até ser tocada. Moisés levantou a mão para o céu, e durante 3 dias uma grande escuridão cobriu todo o Egito. Os egípcios não podiam ver uns aos outros, e naqueles dias ninguém saiu de casa. Porém, em todas as casas dos israelitas havia claridade. Aí o rei mandou chamar Moisés e lhe disse: vocês podem ir adorar a Deus, o Senhor. Levem também suas mulheres e os seus filhos, mas as ovelhas, as cabras e o gado ficarão aqui. Moisés respondeu: nesse caso, o Senhor deveria nos dar os animais para oferecer em sacrifício e queimarmos, aleluia, em honra do Senhor nosso Deus. Nós não queremos isso, nós vamos levar também os nossos animais, e não ficará nenhum, pois temos de escolher alguns para usá-lo na adoração a Deus, o Senhor. Enquanto não chegarmos lá, não sabemos quais os animais que devemos oferecer em sacrifício ao Senhor. Porém, o Senhor fez com que o rei continuasse teimando, e este não deixou que os israelitas saíssem do Egito. O rei disse a Moisés: sai da minha presença, nunca mais apareça aqui, pois no dia que tornar me ver, você morrerá. O Senhor está certo, respondeu Moisés. Moisés anuncia a 10ª praga. Capítulo 11. O Senhor disse a Moisés: vou mandar só mais um castigo sobre o rei do Egito, sobre o seu povo. Depois disso, eles deixará ir. Na verdade, ele expulsará todos vocês. Porém, agora diga aos israelitas, homens e mulheres, que peçam aos seus vizinhos e vizinhas joias de prata e de ouro. O Senhor fez com que os egípcios respeitassem os israelitas. De fato, os funcionários do rei e de todo o povo consideraram Moisés um grande homem. Então Moisés disse ao rei: o Senhor disse: perto da meia-noite eu vou passar pelo Egito, e no país inteiro morrerá o filho mais velho de cada família, desde o filho do rei, que é o herdeiro do trono, até o filho da escrava, que trabalha no moinho. Morrerá também a primeira cria dos animais. Em todo o Egito haverá gritos de dor, como nunca houve antes e nunca haverá. Mas entre os israelitas, nem mesmo um cachorro latirá. Aleluia! Para um para uma pessoa ou um animal, e assim vocês ficarão sabendo que o Senhor faz diferença entre os egípcios e os israelitas. Moisés continuou: então todos estes seus funcionários virão me procurar e se ajoelharão diante de mim, pedindo que eu vá embora e leve todo o meu povo.
Depois disso, eu sairei. Moisés saiu muito zangado da presença do rei. Então o Senhor disse a Moisés: o rei não vai dar atenção a vocês para que possa fazer estas coisas espantosas no Egito. Moisés e Arão fizeram todas as coisas espantosas diante do rei. Porém, o Senhor fez com que o rei continuasse teimando, e este não deixou que os israelitas saíssem do país. Mateus, capítulo de número 15, versículo 21, fala da mulher estrangeira. Em algumas versões, a mulher cananeia. Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto das cidades de Tiro e de Sidom. Certa mulher cananeia que morava naquela terra chegou perto dele e gritou: Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada por um demônio. Mas Jesus não respondeu nada. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: Mande esta mulher embora, pois ela está vindo atrás de nós, fazendo muito barulho. E Jesus respondeu: Eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Então ela veio, ajoelhou-se aos pés dele e disse: Senhor, me ajude. Jesus disse: Não é certo tirar o pão dos filhos e jogar para os cachorros. Sim, Senhor, respondeu ela, mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Mulher, você tem muita fé, disse Jesus, que seja feito, aleluia, o que você quer. E naquele momento, a filha dela ficou curada. Jesus cura muita gente. Jesus saiu dali e foi até o lago da Galileia. Depois subiu no monte, sentou-se ali. E foram até Jesus grandes multidões, levando coxo, aleijado, cego, mudo e muitos outros doentes que eram colocados aos seus pés, e ele curou todos. O povo ficou admirado quando viu que os mudos falavam, os aleijados estavam curados, os coxos andavam, os cegos enxergavam, e todo o povo louvou ao Deus de Israel. Jesus alimenta outra multidão. Jesus chamou seus discípulos e disse: Estou com pena desta gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não tem nada para comer. Não quero mandá-lo embora com fome, pois poderia, aleluia, cair de fraqueza pelo caminho. Os discípulos perguntaram: Como vamos encontrar neste lugar deserto comida que dê para essa gente? Quantos pães você tem? Perguntou Jesus. 7 pães e alguns peixinhos, responderam eles. Aí Jesus mandou o povo sentar-se no chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes e deu graças a Deus. Então partiu-os e entregou aos discípulos e os distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda encheram 7 cestos com pedaços que sobraram. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Então Jesus mandou o povo embora, subiu no barco e foi para a região de Magadã. Amém? Essa foi a nossa leitura de hoje. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus.